Uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia para todos. Já faz um bom tempo que eu não venho gravar esses vídeos, né? Faz um bom tempo já que eu não mexo com nada disso. Fiquei um tempão parado, mas vamos voltar aqui aos nossos comentários. E o que eu venho hoje trazer é um aprofundamento, uma coisa muito mais complicada de se entender, que eu mesmo demorei todo esse tempo aí para perceber essa... É até difícil de eu comentar, porque eu cheguei a me emocionar até algumas vezes, e realmente só pela benevolência do nosso Pai é que a gente consegue mesmo entender as coisas que Ele quer que a gente entenda. Então vou começar logo direto ao ponto. Tudo o que se passou na velha aliança, tudo o que se passou em Êxodo, me lembro da minha revolta nos vídeos. Eu pensei em apagar os vídeos, mas eu não vou apagar. Vai ser para mostrar ali o quanto que a gente é, assim como muitos foram enganados, a gente também é enganado, né? Então é para poder... mas fica também ali muitas verdades, como por exemplo, Moisés não era mediador de um, mas o Criador é só um. Então fica na mentalidade isso aí, não é? Nas passagens que nós lemos lá, que estão em todos os vídeos aí na sequência, né? Do 1 ao 8. O 8 até eu fiz recentemente, mas foi só para fechar a ideia do Êxodo, sem entrar em nefilins, em gigantes e nada daquilo. E agora já mostrando que o objetivo do nosso Pai, do nosso Criador, é que a velha aliança, ela é sombra da nova aliança, é sombra das coisas futuras. E há provas disso daí, muitas provas. Como por exemplo, a mesma citação que eu usei de contraponto sobre a serpente no deserto, lá que diz: assim como foi levantado a serpente no deserto, assim também será o Filho do Homem, não é? Ressuscitado entre os mortos, todo aquele que nele crê será salvo. Como a serpente, toda a gente que olhava para a serpente era curada das suas picadas de cobra e que estavam condenadas à morte, não é? Aquilo é uma sombra. Aquilo aconteceu ou não aconteceu? Bom, como está citado no Novo Testamento que aconteceu, assim como aconteceu aquilo, é porque aconteceu, não é? Aconteceu. Para nós hoje, não importa, não interessa o ato que aconteceu lá. Não importa para a gente se ali foi uma coisa horrenda, horripilante, ou boa, ou má, não interessa. Shaul na frente diz: tudo que é da velha aliança é para nós sombra. Sombra, serve para a gente se ligar. Assim como o Salvador falou, assim, a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Ora, nos dias de Noé não aconteceu o dilúvio, e muitos foram levados com o dilúvio. E é uma pergunta boa para você até, que me veio à mente. Assim como nos dias de Noé, nos dias de Noé houve o dilúvio, e no dilúvio muitos foram levados pelo dilúvio, matou muita gente, acabou, só sobraram salvos os que estavam dentro da arca. O Salvador disse: será como nos dias de Noé, que davam-se em casamentos, casavam-se, festejavam, faziam uma série de situações e não imaginava o que ia acontecer.
É como fecha também aquela do ladrão. Ora, se você sabe que o ladrão vem na sua casa hoje à noite, você vai se precaver para que ele não roube a sua casa. A vinda do Filho do Homem será como também um ladrão que chega na surdina, que chega de repente, de surpresa. Ninguém imagina. Estais preparados. Ficai-vos, né? Ficai todos preparados para esse dia. Então, nos dias de Noé houve esse dilúvio. Ele fez uma comparação com uma coisa que aconteceu na velha aliança, não é? Então, agora, as pessoas que querem maldizer, julgar, subjulgar, que ainda é pior, e pior do que julgar e subjulgar, eu posso dizer que as pessoas que querem se colocar num local maior do que o nosso Criador e julgar o Criador pelos feitos dele, como se a inteligência humana fosse superior à inteligência do nosso Pai, como se a capacidade nossa de pensar, raciocinar ou, entre aspas, julgar, que é uma coisa mesquinha, uma coisa tão miserável, eu posso assim dizer, o nosso julgamento é uma coisa miserável, não vale nada. Quem somos nós? Quem somos nós? Agora, pior é julgar o nosso Pai, o nosso Criador. Se Ele mandou, Ele, o próprio Pai, mandou o dilúvio, quem somos nós para falar que o Pai estava errado? Quem somos nós? Eu quero saber quem que é a pessoa que vai dizer assim, eu sou maior do que o Criador e eu posso dizer que o Criador estava errado. Quem que é a pessoa que vai ter essa ousadia de dizer isso daí em sã consciência e na mais seriedade possível? Ninguém. E esse pessoal quer julgar o Criador. Chamam todos os homens que o nosso Pai ressaltou na velha aliança. Moisés, eu não vou lembrar o nome de todos, mas vamos lá, Abraão, Isaías, Isaac, Jacó. Isaías foi um vidente, né? Um profeta vidente. Mas Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu e tantos outros depois, né? Já citei 7, mas tem mais que o nosso Pai, digamos assim, suscitou no meio do povo para ou conduzir, para ou exortar, para seja lá o que for, que o nosso Pai precisou dessas pessoas naquela época. Precisou entre aspas, porque o nosso Pai não precisa de ninguém. Ele é tudo. Ele é tudo. O que eu vou falar mais? Se é tudo, é tudo. Não tem mais. É tudo. Então, nós precisamos do nosso Pai, do nosso Criador. Ele não precisa de nós para nada. Ele nos fez com amor. E amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para nos salvar, nos conduzir à vida eterna. E esses camaradas, esses nossos irmãos aí, cegos pelo desejo de porque leu um pouquinho mais do que os outros, acha que já sabe mais do que todo mundo. E aí vem julgar o Criador pelos seus feitos. É muita ousadia do ser humano fazer isso daí. Os homens que ele levantou no passado e que conduziram o povo, é sombra, meus irmãos, sombra. Eu vou dar um exemplo agora muito grande, que eu estive analisando o livro de Êxodo, Levítico, Números, tudo. E Gênesis. Mas Gênesis é a criação e o começo. Mas vamos lá, mas do capítulo 30 de Gênesis até Números, todos os livros. Eu posso até dizer que até um pouco, eu não li tudo,
Deuteronômio, mas umas partes até, foi tudo. Eu analiso o seguinte: a história inteirinha daquele povo israelita que estavam escravos, eles não foram para lá, para o Egito, escravos. Eles foram para lá para morar lá, porque o faraó foi um camarada, foi um cara bom, foi um cara, gente boa com José. José pediu: posso dar a terra lá para o pessoal, para meus parentes morar lá? Claro, pega aquela terra toda para vocês. Fiquem lá e pastoreiem o gado de vocês lá, porque os egípcios não gostam de pastores de gado. Gostam de lavoura e tal, mas de pastores de gado não. Mas vocês vivem lá. E tudo que precisar da terra, tudo que precisar de alimento, tudo mais tal, que seja para todo o povo de vocês. E não eram ainda as 600 mil pessoas, ainda não era. Mas já era muita gente. Para 600 mil não faltava muito, não é? Quando saíram a volta, né? 600 mil homens, fora as crianças. Homens assim, adultos, né? Homem e mulher, mais as crianças, fora as crianças. Então eram mais de 600 mil pessoas. E olha quanta gente que tinha lá. Só que eles ficaram lá muitos anos. Ora, José morreu, todos os 11 irmãos de José, ou seja, a tribo toda, né? Os pais da tribo de Israel, ou seja, de Jacó, os filhos de Jacó todos morreram. De velhice mesmo, seja lá o que for, porque não relata nessas escrituras que estão dentro desse livro chamado de Bíblia, não relata. Talvez em alguns apócrifos que não são apócrifos, né? Eu vou começar a não falar mais, porque apócrifo significa falso. E essas escrituras não são. O livro de Enoque não é falso. O livro de Jazar não é falso. O livro de Barnabé não é falso. O Apocalipse de Pedro não é falso. E tantos outros livros que a Igreja Católica, a denominação podre, disse que são falsos, porque eles não querem que as pessoas conheçam a verdade. Só a verdade que eles contam, que eles inventaram, mas a verdade que é verdade, a pura, eles não querem que as pessoas saibam. Então, nesses livros não conta tudo, mas José e seus 11 irmãos, foram falecendo, e as pessoas foram vivendo lá. Entretanto, os reis foram mudando, até chegar nesse faraó, rei. Por que eu falo rei, às vezes falo faraó? Porque na Bíblia católica está como rei. E nas Bíblias protestantes, que sejam os católicos protestantes, que é o correto dizer, os católicos protestantes, né, porque protestaram contra a Igreja Católica, está lá como faraó. Então, ora faraó, ora rei, sabemos que é alguém que dominava o país, o local, seja lá a localidade toda. Nesse caso, o faraó, ou o rei que estava nessa época lá, foi o tal rei que não conhecia José, está escrito. E o faraó que não conheceu José. Ora, José já tinha morrido há muitos anos, ou décadas, né? E o povo, aliás, décadas mesmo, porque foram mais de 40 anos, sei lá quantos anos que eles viveram ali. E foi quando o Criador suscitou Moisés. Eu vou fazer agora para vocês a comparação, tá? Quando o Criador suscitou Moisés, que inclusive é da descendência do próprio Jacó, né? E que inclusive é da descendência de Jacó, que é da descendência do filho de Jacó, Levi, não é? Que tinha os 3 irmãos, Moisés, Arão e Miriam, ou Miriam, né? Como queira pronunciar, a escrita é praticamente igual. Levitas, da descendência de Levi, não é? Mas veio dos lombos do pai, do patriarca Jacó, nesse caso. Até me perdi o que eu estava falando agora. E José veio Moisés veio dessa descendência. Foi suscitado para quê? Para ir até Israel, libertar o povo que estava o quê?
em cativeiro, estavam aprisionados, estavam sendo feitos escravos. Não eram escravos antes, mas viraram escravos. O faraó disse assim: ora, esses israelitas ainda podem se voltar contra nós, vamos cortar o pão deles, vamos dobrar o trabalho deles, vamos pagar menos do que a gente paga. Uma série de situações para que o povo ficasse tudo fraco. Porque caso haja alguma guerra de alguns dos nossos inimigos, eles podem se aliar aos nossos inimigos, vem tudo para cima da gente aqui, não queremos guerra com eles, vamos deixar eles bem fraquinhos. Então o faraó tinha uma mentalidade. Eu acho isso daí, para mim, ao meu ver, é um furo. É um furo, porque se eu ponho um mendigo ou uma família, que seja, para morar no fundo da minha casa, jamais eu vou pensar que se algum ladrão entrar na minha casa, os meus próprios pessoas que eu estou dando guarida vai se unir aos ladrões para me assaltar. Pelo contrário, eles vão me ajudar a expulsar o ladrão para fora, ou a segurar eles até que a polícia chegue. Acho muito estranho o faraó achar que os israelitas lá iam fazer isso daí. Se estava dando a terra para eles morarem, seria uma falta de gratidão dos israelitas se unir aos outros. E os israelitas não eram maus, eles eram um povo que estava ali servindo ao faraó, bem ou mal, mas depois começou a servir a mal. Mas tirando agora o meu julgamento de que é um furo isso daí, vamos usar o que está escrito. O faraó pensou assim e fez assim, e o povo ficou sendo escravo a partir de, entre aspas, escravo, embora recebiam alguma coisa, mas escravo porque trabalhavam muito. O Criador suscitou Moisés. Veja, o Criador suscitou nosso Salvador, nova aliança. Não sei como é que está aqui. Velha aliança e nova aliança. Moisés foi ao Egito libertar o povo que estava cativo, o povo que estava sendo, de uma certa forma, aprisionado ali e escravizado. O Salvador veio ao mundo levantar as pessoas, tirar as pessoas que estavam presas no aprisco. Qual é o aprisco? O aprisco da lei, a lei maldita. Maldita porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Aquele que pecar, que morra. A mulher que pecar, morra, mate, apedreje. Eram 620 preceitos totalmente malditos. Não tem nada ali bendito. É maldito, não bendito. Por isso que eu digo maldito. Não de maldição ou de coisa assim, mas é de mal, é uma coisa má. A lei é má, foi má e é má. Então ele veio libertar as pessoas para sair da lei dada ao povo por Moisés, mas entregada a Moisés pelos anjos, que as pessoas esquecem disso daí, falam que é Moisés que inventou as leis. Está escrito que é os anjos que deram as leis a Moisés. E aí Moisés só foi o mediador. O nosso Salvador foi o mediador. Aí eu fiz essa comparação e o irmãozinho pegou e disse assim: agora querer comparar o Salvador com Moisés. Eu não estou comparando, irmão. Eu não fiz uma comparação dos dois. Eu estou falando aquilo que Paulo, que você conhece como Paulo, né? A homenagem ao deus Apolo, grego, que você gosta, deve gostar porque chama ele toda hora de Paulo, mesmo sabendo que não era Paulo, era Shaul, mas vamos falar da maneira correta. Shaul disse: a velha aliança é sombra das novas. Então Shaul também estava comparando. Na mente ignorante, Shaul, ia falar Paulo outra vez, né? Contaminação. Shaul também estava comparando. Comparando ou não, a velha aliança é sombra da nova. Então o Criador levantou Moisés como sombra de no futuro haver um Salvador das pessoas. Só que Moisés ia levar as pessoas físicas para um caminho físico, para uma terra física. O Salvador tira as pessoas espirituais, mente, espírito,
para um caminho espiritual, que ele é espírito, porque ele é o Pai é espírito e ele é o Pai. Na Terra ele estava físico, mas ele não veio aqui para levar a gente fisicamente, ele veio aqui para levar a gente espiritualmente. Ele disse: quem me seguir, como que vamos seguir a ele? Fisicamente, é espiritualmente, é no entendimento. Então quem me seguir, segue quem me seguir, ninguém vai ao Pai senão por mim. Deixa as suas coisas e segue-me. Deixa esse mundo físico, a parte física, e segue-me. Segue como? Imitando ele, mas imitando como? Amando o próximo. Só isso. Ele amava o próximo. Ele levava um tapa e dava outra face, ou abaixava a cabeça. É humilde. É difícil, claro que é difícil. Nós somos pecadores, ele não era pecador, e nós somos pecadores, então como é que fica? Por isso que temos que tentar o máximo possível imitar. É difícil, mas temos que tentar. A mensagem dele, a exortação dele foi para isso. Saímos, ele veio, Moisés foi numa terra física, tirar um povo físico, conduzir por um caminho físico, que foi o deserto, até uma terra física. O Salvador veio fisicamente, mas para nos tirar espiritualmente de um aprisco físico, para nos conduzir a um caminho espiritual, para depois uma terra, entre aspas, terra, porque não há terra, mas para um lugar espiritual. Sombras, meu irmão, não é comparação não, é sombra. Você gosta de chamar Moisés de Satanás. Como que você pode ser uma pessoa? Eu não quero, não vou falar nome. Você que talvez esteja vendo, sabe que é você. Se você sabe que não é você, mas pensa assim, serve para você também, que está pensando assim. Como que você pode chamar um ser humano levantado pelo nosso Criador de Satanás? Aí você fala: todos os homens da velha aliança eram Satanás. Como? Respaldo aonde que você vai encontrar nas Escrituras para chamar um ser humano de Satanás? Aí você conseguiu encontrar para se apoiar, está no barranco, qualquer galho ali é um elevador para você. Então vamos lá. Conseguiu arranjar um versículo. É que nem é uma passagem, é um versículo só, que você deixou ele fora do contexto e quis colocar dentro do contexto do que você quer passar para as pessoas. Dizendo, naquela passagem que diz assim: porque só um... Se vocês acham que eu vim para julgar, acusar vocês, pois saiba que só um os acusará, os julgará, os condenará, até condenará. Podemos usar todas essas palavras, porque o contexto ali é: vocês esperam a salvação de Moisés. Então, o próprio Moisés vos acusa. O próprio Moisés vos julga, ou vos condena, ou vos acusa, ou faça o que quiser, porque vocês esperam a salvação de Moisés, e esquece a minha. O Salvador falando, não é minha, né? O Salvador que fala assim: vocês esquecem a minha, e vocês estão querendo seguir a Moisés, a lei dele, que ele inventou, que ele deu ao povo. Esse daí que vocês esperam a salvação. Olha a retórica, irmão. Pensa, abra a sua cabeça e pense. Olha a retórica. A retórica, o que é retórica? Você sabe o que é retórica? Você não sabe o que é retórica, porque para retórica é uma palavra grega. E nós não somos gregos, nós somos portugueses, falamos a língua portuguesa. Então você não sabe o que é a retórica. Mas a retórica, vai procurar no dicionário, retórica. É um assunto que vem vindo de trás, conduzindo até o momento que você quer explicar. Isso é uma retórica. Seja em figura de linguagem, em metáfora, seja lá o que for, metáfora, outra palavra grega. E você quer dizer
que na hora que falou, um acusará, quem que é o acusador? Aí vai procurar a palavra acusador, lá no Apocalipse, lá nos quintos dos infernos, que inferno nem é o lago de fogo, é cova. E você acha que o inferno eu estou falando quinto dos infernos, pensa que é lá onde está o demônio, lá, aquilo é um lago de fogo, e nem é lago de fogo, porque não é físico. É falta de... Olha, o Criador diz pela boca de Jeremias, o meu povo pereceu por falta de entendimento. E a falta de entendimento faz você perecer também, irmãozinho. Eu tenho, sabe, a maneira de eu falar pode ser um pouco brusca, um pouco má, assim, mas eu não quero ofender você de espécie nenhuma, até porque eu não vou ganhar nada em ofender você. Não vou ganhar nada em maltratar e dizer mal de ninguém. Então a minha expressão é porque eu sou humano. É pele, osso, sangue, sentimento. É tudo que é de podre que vai apodrecer na terra amanhã, igual você mesmo. Então você me perdoe na minha maneira de falar, às vezes um pouco assim agressiva, um pouco assim aflorada da alma, assim. Mas é porque é explicado as coisas direitinha e você torce tudo. Você pega e torce, vai buscar uma coisa que não tem nada a ver, lá não sei na onde, vai pegar a palavra acusador. O Salvador não está falando do acusador. Está falando, vocês esperam a salvação em Moisés. Moisés vai acusar vocês. Vocês estão esperando a salvação nele. Por quê? Moisés sabia que viria que foi feita a promessa. Moisés sabia que haverá um que será maior que eu. Aliás, ele fala assim, haverá um semelhante a mim. Ele fala assim, chegará o tempo em que virá um semelhante a mim. Ele fala isso aí. Então o próprio Moisés já sabia dessa promessa que o Criador tinha feito. A promessa da salvação. E você agora você não sabe o que é retórica. Você esquece tudo. Aquele dia eu fui ler para você, você falou assim, não, esquece os versículos para trás e esquece os versículos de baixo. Pega só esse aqui. O acusador é Moisés. Pronto. Então nós vamos ler lá atrás, lá onde o Nécio diz assim, não existe Deus. Aí agora eu vou falar para você, e atrás, o que estava escrito e o que está para baixo, não interessa. Nécio falou que não existe Deus, então não existe Deus. E você vai ter que concordar que não existe Deus. Quer dizer, blasfemadamente, né? Deus não existe mesmo, isso é invenção grega. Mas lá seria, não existe o Criador. Pronto, e você vai dizer que não existe o Criador porque você está lendo só aquele versículo lá, você não quer, né? Agora você quer voltar para trás para você ver a retórica, né? A retórica, tá vendo? Para você ver o contexto que está para trás. Agora você quer ver para trás, né? Para poder entender por que ele disse que não tem Deus, que não tem Criador, né? Você tem que ler para trás, irmão. Você tem que ler para trás e ir para frente. Você tem que entender a história. Você não pode pegar um versículo só, isolar ele e falar, esse versículo acabou. Você é pastor? Você está dentro do sistema ainda? Você é padre? Isso é coisa de padre, é coisa de pastor, isso é coisa de caras de dentro do sistema, que pega um versículozinho, onde haverá 2 ou 3, eu estarei ali reunido. Acabou. Fechou, acabou o capítulo, acabou a Bíblia, acabou o livro. É só isso que está lá escrito e acabou. Não! Ali tá falando de apaziguar irmãos ali, onde o irmão fez... houve contenda entre os irmãos e um chega para o outro e fala e pede desculpa, pede perdão. E ele fala, porque onde um ou dois estiver em meu nome, na verdade, porque ele falava a verdade antes. Porque se ele não quiser escutar você, chame 2 ou 3 como testemunha, para ver que você quer fazer amizade com seu irmão de volta, mas ele não quer escutar você. Ora, onde tiver 2 ou 3 reunidos na verdade, ou seja, em meu nome, que ele diz, eu sou a verdade, a vida, o caminho, lembra? Nesse caso ele está querendo dizer que a verdade, eu estarei reunido. Não tem nada ali de reunião religiosa, reunião de templo, reunião de satânico, reunião nada de que nós vemos por aí. Não tem nada disso dentro da retórica, dentro do contexto. Agora para você interessa o contexto, mas na hora que o Salvador tá falando lá, vocês que cuidam que a vossa salvação está vindo de Moisés, pois eu vos digo, próprio Moisés vos acusará.
Porque vocês estão indo na cabeça dele. E ele mesmo, e o Moisés mesmo sabe que não é por ele a salvação, é por mim. Então Moisés vai dizer assim: